Do livro Máximas de André Luiz, por Wagner Freitas Correia. Capítulo 37. A preleção da ministra. Máxima 74. Cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. O pensamento é força viva em toda parte. Nele transformam-se homens em anjos, a caminho de céu, ou se fazem gênios diabólicos, a caminho do inferno. Ministra Veneranda. O pensamento é a mais forte expressão que o espírito tem, encarnado ou desencarnado. Para determinar sua forma de viver, para expressar seus sentimentos, para se comunicar e ser ouvido pelos irmãos do caminho, superiores ou inferiores. É o pensamento que atrai nossas companhias espirituais. É o que determina o local onde viveremos na espiritualidade e as situações que iremos enfrentar. Nossos atos são importantes, mas é o pensamento que gera a ação. Podemos ter cometido atrocidades, mas se o nosso pensamento permanece preso no ódio, no mal, poderemos, no mundo espiritual, de certa forma, continuar agindo impunes, pois escolheremos comparsas que irão nos estimular, para que nos aprofundemos mais e mais em nossos erros. Entretanto, mais cedo ou mais tarde, a necessidade de caminhar, de progredir, se fará presente. E quando mudarmos a sintonia de nosso pensamento, quando ele estiver voltado para a culpa, para o arrependimento, para o remorso, nova fase começará em nossa existência. O sofrimento purificador comandará nossas ações, e após elevarmos os nossos pensamentos e extinguirmos os pontos negativos, estaremos prontos para recomeçar, atraindo os espíritos benfeitores que nos auxiliarão, recolocando-nos na direção da ascensão, do resgate e do recomeço. O nosso pensamento sempre estará à frente da nossa ação. Quando pensarmos em fazer o bem, antes de exteriorizá-lo, percorrerá nosso corpo espiritual, fazendo com que sejamos os primeiros beneficiados daquilo que pretendemos praticar. Suas energias farão parte de nossa aura espiritual, purificando-nos cada vez mais. Infelizmente, o que pensamos de ruim, de negativo, tem o mesmo destino, a mesma ação, percorre o mesmo caminho e traz consequências negativas para aqueles que os geraram. Em nosso atual estágio evolutivo, temos ainda muita dificuldade de controlar nossos pensamentos, direcioná-los para o bem. Agimos como a criança, que mesmo pensando e tendo ideias, não consegue, dentro de suas limitações, colocá-las em prática como se adultos fossem, sendo ainda totalmente dependentes daqueles que buscam amorosamente nos orientar e auxiliar. Tudo é uma questão de tempo, de estudo, de trabalho, de dedicação,
porque, mesmo sem ter ainda a capacidade de se comunicar pelo pensamento, nossos mais recônditos sentimentos são conhecidos e analisados pelos espíritos superiores, já aptos a isso por sua sensibilidade. Um estágio ao qual poderemos chegar, dependendo apenas de nosso esforço pessoal. Nosso pensamento é a nossa verdade, nossa realidade. Somos o que pensamos. Podemos até disfarçar, simular, fingir, mas o verniz que utilizamos para cobrir o que somos, fazendo e agindo de uma forma e pensando de outra, cairá exatamente no dia que adentrarmos o mundo espiritual pelas portas do túmulo. Caída a máscara, desnuda-se o homem. Nada mais a esconder. Aqueles que ainda têm um pouco de bom senso cobrem-se de vergonha ao serem descobertos e, após um período de sofrimento e reflexão, buscam a correção, o resgate, o recomeço. Já aqueles em que o cinismo e a perversidade ainda predominam, revoltam-se e escondem-se em uma pretensa situação de vítima. Mesmo eles, apesar de um período mais longo, pela dor, pelo cansaço, pelo tédio, também se voltarão para Deus, prontos para baixarem a fronte e renovarem-se, como é o destino de toda a criatura. Com o pensamento, criamos, construímos, amamos, alegramos, unimos, crescemos, renunciamos, renascemos. Com o pensamento, destruímos, derrubamos, odiamos, endurecemos, diminuímos e matamos. Anjos ou demônios, alegrias ou tristezas, evolução ou estagnação. Pensamos o que vamos querer ser e onde queremos viver, e lá estaremos, fazendo o nosso destino, o nosso futuro. Todo o mecanismo que envolve mediunidade tem como principal fator o pensamento. É o elo, o meio de comunicação, o canal utilizado na relação espírito-médium, no intercâmbio entre os dois mundos. Na mediunidade, seja a psicográfica, a auditiva, a de incorporação, a base sempre é o pensamento. Mesmo o espírito envolvendo fluidicamente o médium e fazendo mover a sua mão, inicialmente ele estará agindo no pensamento, na mente, no medianeiro, que em uma velocidade inimaginável recebe a mensagem através do pensamento do espírito comunicante, antes de qualquer expressão física do fenômeno. Todos nós, diariamente, constantemente, estamos sendo influenciados por algum espírito amigo ou não, com boa ou má intenção. E recebemos interferências constantes, sendo o nosso pensamento o responsável pela assimilação do que pretende quem quer nos influenciar. Cabe a nós, através do livre-arbítrio, acatar ou não a ideia recebida. Esta intuição, esta influência, por vezes, chega-nos de forma confusa, fazendo com que fiquemos indecisos sobre o que fazer ou por que de estarmos pensando em determinado assunto inesperadamente. Em todos os casos, sempre a melhor forma de entender o que nos é passado, para o bem ou para o mal, é através da oração. É procurar acalmar o espírito, buscar a sintonia, erguer o pensamento a Deus e aos bons espíritos, relaxar o corpo e concentrar a mente para tudo clarear, para a pressão diminuir,
dando-nos condições de melhor entender e resolver a situação. Orai e vigiai, sempre. É o que nos ensina Jesus. O Mestre nos deixou sublimes ensinamentos em suas parábolas. Mas, acima de tudo, agiu, praticou, cuidou de cegos, de paralíticos, doentes do corpo e da alma, sem luxo, sem ostentação, sem cobrança, sem exigências. O seu grande ensinamento, a sua grande conquista, não veio através das palavras, e sim de um ato sublime, de uma ação divina, permitindo sacrificar em nome do ideal, do amor, do reino de Deus, sua própria vida, no Calvário Redentor, que estará presente por todos os séculos em nossos espíritos, como guia infalível da redenção. Pensamento e ação, escolha e trabalho, estudo e serviço prático, interligados, interdependentes, fazendo com que sejamos exatamente tudo aquilo que criamos, com a graça de Deus.